Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a técnica Spin Selling. Você conhece? Sabe utilizar? Essa técnica todo corretor de imóveis deve saber de cor e salteado. É uma técnica que foi criada por Neil Hackman, um autor onde ele fez um estudo durante 12 anos com mais de 35 mil pessoas. E é uma técnica cientificamente comprovada. E apesar de ser de 1988, você deve pensar, mas hoje as técnicas são diferentes. Não, as pessoas não mudaram tanto na hora de comprar. E compras grandes que essa técnica se propõe, chamada Spin Selling, essas grandes compras necessitam de várias interações com o cliente. E a partir desse momento você tem que saber qualificar através de perguntas. E o que é que ele fez? Ele sistematizou a sequência de perguntas que você deve qualificar teu cliente. Assim, a gente utilizou o nome SPIN como acrônimo do início das palavras. Então a gente vai ter perguntas relacionadas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Toda venda, pessoal, ela passa sempre por 4 estágios, independente. A venda, ela parece muito com um relacionamento onde você conhece as pessoas. Então você vai conhecer teu cliente, sempre vai passar por um estágio chamado de abertura, onde você vai ter aquele primeiro rapport, a forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você recebe teu cliente. Isso é muito importante para algumas primeiras vendas, vendas de grande porte, como são vendas imobiliárias, não necessariamente você precisa gastar tanto tempo nessa fase de abertura. Você vai ter a investigação do teu cliente, você vai ter também a demonstração de capacidade sua, né, e vender, e você vai também obter dele o compromisso. A gente vê muito que muitos corretores perdem essa fase de obtenção de compromisso com o cliente dele, porque o cliente marca, ele não vai e ele não sabe como fechar esse compromisso. Essas fases aqui ocorrem em qualquer processo de venda, mas ele detectou que na técnica SPIN, você deve passar por essas fases para que você possa, inclusive, saber obter esse compromisso do teu cliente. Então vamos a elas. A fase de situação são perguntas de situação. Você vai chegar perguntando ao teu cliente. Você mora... qual apartamento você mora, qual é a tua situação familiar, você vai querer, você tem filho, vai querer ter filho, quantos filhos você tem, quantos filhos você pretende ter. Então você vai situar o cliente naquela situação imobiliária dele, para que você possa entender um pouquinho mais. Cabe lembrar que o autor fala que você deve perder pouco tempo nisso. Na verdade, você deve fazer um trabalho antes de conversar com esse cliente, você deve pesquisar a vida dele. Hoje a gente tem Facebook, mídias sociais que você possa pesquisar e entender um pouco mais da situação familiar, até situações de renda que você possa imaginar, até para você ser mais assertivo em oferecer um produto adequado para esse teu cliente. Então você deve evitar fazer muitas perguntas de situação, mas elas são importantes na sequência. A partir de então você chega, como qualquer corretor de imóvel, vai perguntar qual é o teu problema imobiliário, o que é que eu posso resolver, né? Então qual é o problema que você tem? Eu moro num apartamento, por exemplo, de 120, 130 metros quadrados e quero mudar para um de 200. Né? Eu tenho um problema que eu quero ter mais um filho e não vai caber no meu apartamento e eu preciso mudar para um apartamento maior. Nesse momento, pessoal, é que a maior parte dos corretores de imóveis, sabe o que eles vão fazer? Eles vão parar aqui e já vão oferecer logo um apartamento. E nesse momento aqui eu vou dizer como é que eles vão fazer. Então, pessoal, nesse momento, o corretor de imóveis, na ânsia de querer vender logo, vai querer dizer o seguinte: olha, nós temos aqui um apartamento, como a construtora PH Master tem, chamada Loft Sorro, ele tem 76 metros quadrados, é próximo ao shopping, é um excelente investimento, tanto para alugar como quem vai morar, para um casal jovem ou para uma pessoa que vai morar sozinha, tem pé direito duplo. Eu vou começar a falar sobre as características desse imóvel e nesse momento eu perdi uma oportunidade importante que a gente vai voltar e falar com vocês agora. Então aqui você vai fazer o quê? As perguntas de implicação. Quais são as perguntas de implicação? Você já tem as perguntas de situação, você entende já a situação do teu cliente, você já sabe o problema e agora você vai fazer as implicações desse teu problema, você vai aumentar a dor desse teu cliente. Então imagina que ele mora num apartamento de 110, vai ter um filho e achou pequeno o apartamento. Então você vai dizer assim, qual é a implicação de você continuar morando num apartamento de 110 metros quadrados? Como é que você vai conseguir lidar se você não encontrar nenhum apartamento de 200 metros quadrados, por exemplo, que você queira, e que você tenha vontade e o preço seja adequado? Então você vai fazer implicações. Implicações em relação à família, implicações em relação às suas situações, em relação à amizade, em relação à situação, por exemplo, de facilidade de você almoçar em casa, etc., localização. Então nesse momento você implica, quer dizer, perguntas de implicação. A partir daí, você aumentou a dor desse teu cliente, aumentou essa sensação que ele tem, porque
corretores de imóveis, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. O cliente, quando ele já está morando, ele está ali com um certo dinheiro, ele está um pouco acomodado. Aquela dor dele não é uma dor suficiente, às vezes, para que ele saia e tome uma atitude de fechar uma venda. E você percebe que ele precisa, que ele tem consciência, mas se você não aumentar essa dor, não tornar essa dor mais consciente para ele, você não vai obter sucesso. Então, por isso que eles perceberam que os corretores de imóveis, ou vendedores, no caso aqui, é uma técnica para vendas, mas principalmente corretores de imóveis que fazem transações maiores, que tiveram essa sequência, perguntas de implicação, obtiveram taxas maiores de sucesso de fechamento. Aí depois de você implicar, quer dizer, aumentou essa dor do cliente, o cliente está tendo noção, né, de que ele, poxa, realmente se eu continuar aqui não vai ter condições e etc, eu vou ter perdas econômicas, perdas afetivas, emocionais, você vai para as perguntas de necessidade de solução. Então essas perguntas de necessidade de solução são perguntas onde você já vai começar a fazer para ele, e vem cá, e se você estivesse morando num apartamento, por exemplo, de 200 metros quadrados hoje, quais seriam os ganhos que você teria? Se a gente tivesse uma solução para isso, eu encontrasse um apartamento adequado, com preço adequado, localização adequada, tecnologia adequada, aí sim, ele vai começar a te vender. E aí você vai perceber que ele vai estar no teu jogo. Quer dizer, você a partir de agora está dominando a venda, você está entendendo ele, você já situou o problema, a situação dele, você já sabe do problema dele, você já implicou o que esse problema pode trazer e você já está trazendo uma solução para ele. E ele começa a te vender. Então nesse momento aí você começa a entender a real necessidade desse teu cliente, porque quando ele só fala o problema, muitas vezes ele está só falando da boca para fora. Você não teve tempo ainda de ter relacionamento. Então esse livro ele fala muito sobre relacionamento, sobre entender com perguntas como você atingir realmente a efetividade nas vendas. E para quem assistir esse vídeo aqui, a gente vai mandar um formulário embaixo e eu vou fazer o sorteio desse livro Spin Selling, aqui do autor Neil Heckman. Vale muito a pena estudar o livro, treinar, isso necessita de treinamento, então a gente vai mandar um formulário que você vai preencher aqui o que você achou do nosso vídeo, né, do nosso conteúdo, e uma pergunta simples se você quer participar do sorteio. E no próximo vídeo a gente vai falar justamente sobre quais são as melhorias que a gente conseguiu fazer nesse processo de spin selling, que apesar de ser de 88, ele é uma rota mestra para que a gente possa implementar, e principalmente para o mercado imobiliário. Acompanhe com a gente.